Olá, gente. A semana passada, nos dias 7 e 8 de novembro de 2013, eu estive neste seminário. Um seminário extremamente interessante que compensou todo o esforço de ir ao balneário de Camboriú e passar no ambiente do seminário um dia e uma noite. Um grupo seletíssimo, extraordinário de pessoas esteve presente. E isso foi muita valia para quem teve a oportunidade de ver o que essas pessoas disseram, as suas palestras, ponderações, que foram desde um nível absolutamente operacional, vivencial, criado e ilustrado por pessoas da cidade que caminham, que usam bicicletas, que transitam por Camboriú e Balneário Camboriú, assim, até um padrão como o arquiteto Antônio Carlos de Matos Miranda, que até numa reportagem de um jornal local gozador, disseram que era o sabichão, e de fato é um grande especialista em mobilidade urbana, passando pelo prefeito do Balneário Camboriú, pelo vice-prefeito de Camboriú, a secretários e especialistas de dimensão nacional. Muitos deles autores ou coautores desse livro que apresentamos nesse dia lá em Camboriú. Então, para nós que estávamos lá, foi uma oportunidade de ouro ver, ouvir, conhecer pessoas com grande experiência em gerenciamento urbano, tecnologia de bicicletas, mobilidade, planejamento urbano, e aprender coisas que de outra forma nós não teríamos como conhecer. É uma pena que o livro é de papel, né? Eu pessoalmente sou fã da literatura digital. Ela universaliza conhecimentos, ela permite, vamos dizer assim, uma divulgação eficaz, né? Maior, o que não acontece quando o livro é de papel. Mas, de qualquer forma, o que a gente deve registrar desse evento é, até surpreendentemente, vamos falar assim, a competência, o alto nível dos políticos dessas duas cidades. Pessoas que tiveram humildade de aparecer lá e falar muito bem. Um destaque para o prefeito de Balneário Camboriú, extremamente aplaudido porque merecia. Agora, lá naquele ambiente nós pudemos ver o que vemos aqui em Curitiba. As contradições entre cidades conurbadas e parâmetros radicalmente diferentes entre um Balneário Camboriú e o município de Camboriú. As prioridades são diferentes, o povo é diferente, os hábitos são diferentes, o nível cultural é diferente. Então, como conciliar isso, quando o grau de conurbação já permite uma interação a pé? Em poucos minutos você sai de Camboriú e chega ao centro de Camboriú,
Balneário Camboriú e vice-versa. O desafio é muito grande. E todas as duas cidades enfrentando o velho problema brasileiro, em que a receita fiscal dos municípios é muito pequena em relação às suas responsabilidades. Toda a política fiscal brasileira, ela foi construída, está sendo construída para viabilizar uma grande ditadura federal. Quer dizer, é o governo federal que decide, é o governo federal que analisa, e no final é o governo federal, via BNDES e outros órgãos de CNPq, para a área de pesquisa, desenvolvimento, o MEC, etc., que vão viabilizar aquilo que as cidades precisam desesperadamente. As cidades e suas regiões rurais. Lamentavelmente isso existe. Mas, como eu disse, o seminário foi bom. Foi bom porque qual é a prioridade de cada cidadão? Né? Como é que ele vê as suas responsabilidades sociais? Isso é função demais da educação e da cultura que tiver. Como o Brasil se atrasou tremendamente nessa área, nós estamos numa fase de transição entre o brega rural ao brega urbano, né? Urbano, e quem sabe no futuro um grau de civilidade melhor que nós precisamos. É muito fácil de ver o atraso intelectual, ético, vamos falar acima de tudo, né? Até brinquei muito com um amigo que falou bastante de ética, né? Que é um dos autores do livro aqui, que, aliás, eu acho que ele até nem entrou como autor, o Antenor, que é da NTP, uma pessoa de uma cultura vastíssima. Aí falou sobre ética. Em tese, ele falou sobre ética. Isso é importante. Se a gente vê autores mais modernos, quando fazem uma análise da ética, filósofos principalmente, a gente sente que nós estamos longe de descobrir na população em geral uma preocupação ética. As religiões tomaram esse lugar, ou as ideologias, pior ainda as duas coisas quando juntas. Então isso leva a uma simplificação colossal e um perigo muito grande, que é o travamento da inteligência. A dúvida é fundamental. Quando a pessoa tem certeza de alguma coisa, ela não vai estudar mais, ela é dona da verdade, simplesmente. Então, como disse Bertrand Russell, a certeza absoluta é por si só suficiente para impedir qualquer progresso mental naqueles que a possuem. E isso se aplica a engenheiros, arquitetos, médicos e ao cidadão comum, do mais humilde ao mais poderoso. O Brasil está, como o mundo inteiro está, numa situação delicada, né? Dentro de uma lógica selvagem capitalista, nós vemos tudo sendo explorado em função de lucro. E até a idolatria do empresário que assume risco. Só que quando esse empresário faz prédios de 50, 60 andares, ou ele é responsável por concessionárias, ou de uma forma ou de outra ele controla a saúde, a educação, etc., é óbvio que os erros que ele, éticos principalmente, que ele assumir, e erros de perspectiva, de avaliação de risco, poderão gerar catástrofes sociais e até materiais, como a gente vê agora no Japão, em Fukushima, onde a empresa dona dessas usinas, ou da usina de Fukushima, central nuclear,
provavelmente os donos dela não quiseram avaliar com rigor os riscos que aquela usina oferecia, gerando agora uma catástrofe mundial. E vemos coisas, né, no mundo atual como um super furacão e coisas assim. O setor elétrico no Brasil agora é a idolatria às centrais eólicas, né? Até onde essas centrais resistiriam a um furacão, né? Há rajadas de vento que, mesmo sem a caracterização de um furacão, acontece. Que elas existem, né? Eu vi uma que atingiu as linhas entre a usina de Foz do Areia e Curitiba, fizeram uma maçaroca com as linhas de 500 kV. É um fenômeno que também pode provocar ondas, overtopping, derrubar uma barragem, também pode, né? Como um terremoto e coisas assim. Mas nesse seminário, né, que principalmente foi uma iniciativa dessa associação de ciclistas, lá do Balneário Camboriú e Camboriú, né, um trabalho coordenado principalmente pela Roberta, né, Roberta Raquel, né, esposa do André Geraldo Soares, eu suponho que seja a Roberta Raquel Soares, casal muito querido. Ele foi maravilhoso. E as discussões, né, foram da questão ambiental, né, CO2, custo, transporte, urbanismo, né, a comparação entre a bicicleta e o automóvel, que hoje domina o mundo de uma maneira inadequada, né? Então, isso tudo foi ótimo. Tá certo que para mim com algumas limitações, até porque a audição não ajuda muito, nem a visão. Mas felizmente usaram aparelho de som, usaram alto-falantes, o que ajudou muito. Não teve intérprete Libras, o que foi uma pena. Mas teve no ambiente uma equipe dedicada a treinamento de treinadores para uso de cães-guia, que está trabalhando lá no Instituto, tá, de Catarinense, Instituto Federal, um lugar maravilhoso, instalações fantásticas para esse tipo de atividade. Então eles estão lá, né, até dentro de um programa federal, né, que é o Viver Sem Limite, pela primeira vez no Brasil algo de grande amplitude a favor das pessoas com deficiência, e de tabela para os idosos, e que está lá, né? Agora, esse foco, né, em cima de ciclomobilidade até às vezes preocupa, que em qualquer palestra sobre mobilidade urbana, a questão da pessoa com deficiência tem que ser ocupar metade do tempo, vamos dizer assim. Até eu perguntei o que eles estavam planejando para o dia 3 de dezembro, e a maioria ali nem sabia o que significava esse dia. E andando pelo balneário, eu cheguei a ver coisas absurdas, como uma pista tátil, prolongamento de uma pista tátil, e bem no meio plantado um orelhão. Talvez porque as pessoas com deficiência visual ou cegas, lá naquela região, não tenham disposição para lutar pelos seus direitos. Mas a gente viu do prefeito de Camboriú, Balneário Camboriú, a preocupação com calçadas, com acessibilidade. Uma vereadora lá diversas vezes manifestou essa disposição, e a gente sempre tem a esperança de que lá as coisas mudem. Porque Camboriú, como Curitiba, são cidades que servem de modelo, né, de referência, até porque o turismo é intenso para essas cidades,
E o indivíduo, ao voltar, principalmente para o interior de cidades do Brasil, ele leva aquela propaganda subliminar do que existe na cidade. E essa propaganda subliminar, ela é perigosa, né? Ela cria cultura quando errada. Aqui em Curitiba nós também temos coisas assim inacreditáveis, como a estação tubo do Inter 2, né? Lá junto à sede do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, onde o acesso a essa estação tubo é uma aventura para alpinista, para atleta, quer dizer, não, é inacreditável o que a gente descobre aqui em Curitiba. E lá não é diferente, né? Aliás, não é diferente em 99,9% das cidades brasileiras. Então nós temos que a esperança é a nova geração, as crianças. Só que quando a gente liga a televisão, principalmente na mídia comercial, e vê o nível baixíssimo da maioria dos programas, principalmente filmes, esses pacotes que eles trazem dos Estados Unidos, deve custar baratinho, preocupa, porque a educação é fundamental. Deveriam ter filmes e mais filmes e mais filmes, focando a questão da mobilidade e da acessibilidade. Uma coisa boa é que os brasileiros nunca fizeram tanta viagem ao exterior. E alguns, pode ser que, além de ir lá para tirar a fotografia do eu estou aqui, eu estou ali, comecem a olhar para o chão, em volta, para depois comparar com o que é que existe aqui. Porque a diferença é assustadora, é grande, e nós temos que evoluir. Então, o que eu quero, concluindo, se possível, é que depois os amigos vejam esse blog. E ainda estou colocando filmes nesse ambiente, porque foram mais de 30 gigabytes de gravações, e nele todos poderão ver o que se concluiu. E também alguns dos autores desse livro, que tem o grande mérito de conter opiniões de pessoas com experiência. Até eu tenho, afinal eu fui diretor de Planejamento, Transporte Coletivo Urbano de Curitiba durante 3 anos, consultor do prefeito de Blumenau, Décio Lima, durante 1 ano, estagiário do governo francês durante 2 meses, mais alguns meses de passeios e viagens pela França e pela Europa. Então a gente, com 69 anos, já aprendeu alguma coisa e continua aprendendo agora na condição de idoso. Então, a minha esperança é que, apesar do filme muitas vezes demorar para aparecer, a telinha, coisa assim, todos tenham paciência, tenham disposição para ver o que essa introdução minha e o que esse blog contém, Ele é muito importante, no meu ponto de vista, porque ele é o local onde eu coloco as minhas, o que eu consigo pescar em temas relativos à mobilidade urbana, bicicleta. O blog é em parceria, mas as contribuições dos colegas não têm sido tão numerosas quanto eu esperava. Agora, graças ao YouTube, quando eu descubro um filme que vale a pena, eu vou colando aí, é o meu arquivo pessoal, praticamente, de temas relativos à bicicleta e à mobilidade. Tenho outros blogs também sobre o assunto, Cidade do Pedestre, há diversos blogs dedicados às pessoas com deficiência.
e urbanismo, engenharia elétrica, etc. Mas está aí, é a maravilha do mundo moderno que permite esse tipo de coisa, né? Que, vamos dizer assim, há muito tempo eu venho batalhando, que é a utilização dos livros digitais, né? Da comunicação digital. Felizmente a Amazon, Blog e outros estão investindo pesado nessa área. Aqui no Brasil a gente vê o governo federal gastando fábulas de dinheiro com livros didáticos e coisas assim, quando sairia muito mais barato talvez concentrar essa literatura principalmente a partir do ensino fundamental e gradativamente substituindo o livro de papel, os livros de exercício, etc., por livros eletrônicos, digitais, vamos dizer assim. E uma indústria brasileira até poderia ser licitada, contratada para durante 10, 20 anos fornecer o material, o hardware, né? E outras para fornecer software e literatura. Nesse ambiente, o que não pode é contrato curto, porque se entrar na máfia consumista internacional, onde de propósito nós temos a obsolescência programada, as coisas duram pouco. Agora, com software livre ou próprio, sistema operacional próprio, o governo federal poderá, com dinheiro que tem, vamos dizer assim, é gigantesco, desde que ele pare de sustentar a agiotagem, né, e use uma parte disso na área de educação, nós poderemos criar um universo de comunicação, educação digital fantástico. Agora, é importante que o governo federal, os estaduais e os municipais valorizem a mídia digital via internet, DVD, pendrive, coisas assim, né? Tomara que logo a gente tenha satélite brasileiro, grandes centrais com servidores capazes de guardar aqui no Brasil aquilo que nos interessa, porque o Brasil precisa acelerar seu processo educacional. Nós estamos muito atrasados. E o seminário foi uma prova disso, à medida que a gente vê pessoas inteligentes, cultas, priorizando empreiteiros, priorizando a verticalização das cidades para arrecadar mais, esquecendo o sistema viário, esquecendo o pedestre, não cuidando, como a gente foi lá agora em época fora de temporada, e vê que as ruas de Camboriú, eventualmente você vê motoqueiros e pessoas assim, com excesso de velocidade e até motoristas, o que intriga, porque em tese a cidade é bem vigiada, bem fiscalizada. E aquela história, será que a máfia dos radares tem algum esquema de proteção para filhinhos de papai, para pessoas locais? É uma dúvida, porque eu, por exemplo, não levei uma trombada por milagre. Eu estava para entrar na Avenida Atlântica e um cara que pelo jeito é muito rico passou, acho que é 80 ou 100 por hora, uma caminhonete dessas de idiota para andar na cidade, rente ao carro que eu estava, quando eu estava embicando para até poder entrar na Avenida Atlântica antes de ontem à noite. Então, tudo isso assusta a gente, porque é evidente que a segurança ela tem que ser integral.
Quando um idoso, uma pessoa com deficiência, sai de casa para andar, para passear, ele supõe que o lugar para onde ele vai não tenha interrupção, quer dizer, ele seja coerente, tecnicamente coerente, socialmente coerente. Tá? O que no Brasil é até um ato de ignorância pessoal, porque a gente sabe que isso não existe aqui. Apesar de, em muitas cidades, isso tenha progredido muito. Então ontem, anteontem, aliás, dia 7/8, o Miranda, com amigos, que eu até vou ler aqui, principalmente o André Geraldo Soares, a brilhante Roberta Raquel, Antônio Carlos Miranda, e algumas outras pessoas, lá do Instituto e tudo mais. Estava lá a Rosângela Batistella, e Antenor, o nosso agora goiano, que enriqueceu muito, não lembro o nome dele aqui, infelizmente, enriqueceu muito o evento com as suas colocações lúcidas e extremamente amadurecidas. Se não me engano, ele é da NTP, da coordenação de diversas entidades nacionais. Então isso tudo foi muito bom, como também ver as manifestações mais simplórias, mais simples possíveis em relação a essas duas cidades, Camboriú e Balneário Camboriú. É assim que a gente aprende, sai de um casulo, vamos dizer assim, para chegar a um grau de consciência maior, que a gente tenta até espalhar via YouTube, via internet, blog, na esperança de ter até uma retribuição de outros eventos similares. Nós temos que tomar muito cuidado com o corporativismo, o capitalismo intelectual, que é pior que o capitalismo material. O pessoal fala muito do capitalismo, do consumismo, mas entre profissionais a gente vê um uso radical de seus conhecimentos dentro da lógica das guildas, das corporações da Idade Média, onde o cara constrói sua vida na exploração, até às vezes de conhecimentos restritos, esquecendo que inclusive os conceitos mais simples ou mais óbvios possíveis, como foi o fantástico conceito de acalmar as cidades, levado pelo Miranda, eles não se aplicam com 3 regrinhas. Isso aí exige uma maturidade profissional gigantesca e uma equipe multidisciplinar para transformar as cidades. Então, a aplicação profissional do conhecimento técnico nunca será coisa de amadores, não pode ser. É uma irresponsabilidade agir dessa maneira. E muito menos de profissionais imaturos ou novos. Há uma carreira técnica, é importante essa carreira técnica. É que nem no quartel, em qualquer lugar. Você tem uma escala de lideranças e ela não é de graça. Quando o indivíduo chega a general, almirante, brigadeiro, ele com certeza tem já uma bagagem muito grande para estar com aquelas estrelas no peito, no ombro, sei lá, aqueles símbolos de poder. E assim é na área técnica. Eu fui consultor, é extremamente desagradável você ter chefes pretensiosos, jovens que muitas vezes acham que entendem de tudo. A gente olha até e lamenta, porque com certeza vão errar muito. E quando atingirem os 60, 70 anos de idade, aí talvez discretamente ou com vergonha ou, quem sabe, na própria ignorância ou arrogância,
eles se sintam felizes ou infelizes. A humanidade é isso, ser humano é isso, Nietzsche que eu diga, né? Então, gente, o seminário foi muito bom, valeu, e espero que todos, vendo os registros via internet, os portais aí das entidades que participaram, aprendam e, se possível, né, comprem esse livro que